Na nossa festa de noivado, ela anunciou: vou manter meu sobrenome e nossos filhos vão ter apenas o nome da minha família. Eu respondi que era uma escolha dela. Então, em silêncio, cancelei o aluguel do evento do dia seguinte, terminei o noivado e a deixei ali, diante de 90 convidados confusos. A ligação furiosa da mãe dela naquela noite deixou tudo ainda mais claro. Valeu demais por estarem aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e dar aquele hype no vídeo para fortalecer o canal. Agora, bora pro vídeo. Eu, 34 anos, pedi minha namorada em casamento depois de quase 4 anos juntos. A gente já tinha falado de casamento várias vezes, conversado sobre filhos, dinheiro, onde morar, todas essas decisões grandes. Ou pelo menos eu achava que sim. Um pouco de contexto sobre meu sobrenome. Sou o último homem da minha linha familiar. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos e meu irmão mais velho faleceu em um acidente de moto 5 anos atrás. Hoje somos só eu, minha mãe e minha irmã. A continuidade do sobrenome sempre teve um peso emocional para minha mãe. Não de um jeito tradicionalista estranho, mas era algo que importava para ela. Eu comentei isso com minha noiva logo no começo do relacionamento, ela sentiu e disse que entendia. Nunca tivemos uma conversa direta sobre como nossos filhos seriam registrados porque, sendo sincero, eu presumi que estávamos alinhados. Ingenuidade minha. Quando alguém diz eu entendo, você tende a acreditar. A festa de noivado foi num restaurante italiano elegante que os pais dela alugaram só para a gente. Cerca de 90 pessoas, família, amigos, colegas de trabalho, bar aberto. Tudo aquilo deve ter custado algo perto de $8.000, e os pais dela faziam questão de lembrar disso o tempo todo. O pai dela fez um brinde, coisa padrão, simpática. Depois, minha noiva pegou o microfone. Falou do nosso futuro, de como estava animada, de como mal podia esperar para construir uma vida comigo. Aí soltou: e eu quero anunciar algo muito importante para mim. Disse que ia manter o sobrenome depois do casamento. Ok, escolha dela. Nada contra isso. Mas ela não parou aí. Emendou que, quando tivéssemos filhos, eles teriam apenas o sobrenome da família dela. Disse que era importante que o legado da família continuasse e que ela tinha pensado muito nisso. O salão ficou em silêncio. Vi o rosto da minha mãe desabar, minha irmã segurou a mão dela por baixo da mesa. Minha noiva olhou para mim com um sorriso aberto, como se esperasse aplausos. Como se tivesse acabado de anunciar a lua de mel em algum lugar paradisíaco, e não apagado tudo que eu já tinha contado sobre minha família. Respirei fundo e coloquei o copo na mesa. É uma escolha sua, eu disse, tentando manter a calma. Ela piscou. Eu sabia que você ia entender, amor. Eu não respondi. Peguei o celular, saí para o corredor e liguei para a empresa que tínhamos contratado para o brunch do dia seguinte, um encontro que os pais dela tinham insistido em organizar. Cancelei. Consegui o depósito de volta porque ainda estava dentro do prazo de mais de 24 horas. Voltei para o salão, fui direto até minha mãe e minha irmã e falei: a gente vai embora. Minha noiva segurou meu braço. O que você está fazendo? Para onde você vai? Para casa. Esse noivado acabou. O quê? Tirei a caixinha do anel do bolso. Eu estava levando para mostrar para a avó dela, que não tinha conseguido ir ao pedido original. Coloquei a caixinha em cima da mesa, na frente dela. Você tomou uma decisão sozinha sobre nossos futuros filhos, na frente de 90 pessoas, sem nunca conversar comigo. Você sabia o que meu sobrenome significa para mim. Sabia do meu pai e do meu irmão. E mesmo assim anunciou que nada disso importa. Achei que você fosse me apoiar. Te apoiar a me apagar? Não. Eu fui embora, minha mãe e minha irmã vieram comigo. Atrás de nós, deu para ouvir a mãe dela começando a inventar desculpas para os convidados, dizendo que era só nervosismo pré-casamento. A ligação furiosa da mãe dela chegou às 23h47. Atualização 1, 3 dias depois. Sobre a ligação da mãe dela, muita gente perguntou, e, sendo honesto, aquilo explicou muita coisa. Ela começou com o clássico: como você ousa humilhar minha filha na frente de todo mundo? Eu mantive a calma. Disse exatamente o mesmo que falei para minha ex. Que decisões grandes de vida não se anunciam sem conversa, que parceria não funciona assim. Aí ela soltou algo que fez tudo se encaixar. Você devia ser grato. Você tem ideia de quantos homens fariam qualquer coisa para casar com alguém da nossa família? O sobrenome da sua família não vale nada perto do nosso.
Seu pai era só um técnico de manutenção. Seu irmão trabalhava num centro de distribuição. A nossa família tem legado. Eu desliguei. Nem discuti. Tem um detalhe que eu não tinha contado antes. A família dela tem dinheiro. Dinheiro antigo. O bisavô dela fundou uma empresa de equipamentos industriais que o avô vendeu por milhões nos anos 80. Desde então, vivem de investimentos imóveis. Ninguém naquela família teve um emprego comum nas últimas 2 gerações. Meu pai era mecânico, o melhor da região. As pessoas dirigiam horas para levar o carro até ele. Ele criou a mim e meus irmãos, pagou nossos estudos, quitou a casa e nunca pediu favor a ninguém. Meu irmão trabalhava no centro de distribuição para sustentar a esposa enquanto ela terminava a faculdade de enfermagem. Ele faleceu voltando para casa depois de um turno duplo. Essas são as minhas pessoas. Esse é o meu legado. E aquela mulher chamou tudo isso de nada. Os dias seguintes foram caóticos. Minha ex começou uma ofensiva completa. Mensagens, ligações, aparecendo no meu prédio. No começo foi em tom de desculpa, eu não quis dizer daquele jeito. A gente pode chegar ao meio termo, vamos conversar. Depois mudou, você está exagerando. É só um sobrenome. Por que você está fazendo tanto drama? Aí ficou agressivo, você vai se arrepender disso. Ninguém me abandona assim. Minha família vai fazer questão de contar para todo mundo que tipo de pessoa você é. Eu registrei tudo. Prints, horários, tudo documentado. Não respondia nada. Depois vieram os amigos em comum. Nossa, os amigos em comum. A melhor amiga dela me ligou dizendo que eu tinha sido emocionalmente abusivo por sair da festa daquele jeito. Que aquela humilhação pública tinha sido traumática e que eu precisava assumir responsabilidade. Eu respondi que ela anunciou publicamente que ia apagar minha família da história dos nossos futuros filhos. Na frente da minha mãe, que perdeu o marido e o filho. Isso não é humilhação. Silêncio do outro lado da linha. Depois veio, bom, ela tem direito às escolhas dela. E eu tenho direito às minhas. E escolhi não me casar com alguém que faz esse tipo de escolha. Adeus. Mas aí a coisa ficou interessante. Um amigo da faculdade entrou em contato. Ele está saindo com alguém do círculo social dela. Pelo visto, minha ex anda contando uma versão bem diferente da história. Na narrativa dela, eu a abandonei na festa de noivado porque tinha inveja do sucesso da família dela e não suportava o fato de ela querer honrar a própria herança. Ela também anda dizendo que o noivado já estava instável porque eu era controlador e obcecado por ter filhos homens para carregar meu sobrenome. O que eu nunca disse. A gente falou em ter filhos, ponto. O gênero nunca foi pauta. Mas a história falsa estava se espalhando rápido, e eu estava prestes a virar o vilão de um enredo que eu não escrevi. Atualização 2, 8 dias depois da festa. As coisas escalaram de um jeito que eu não esperava. O pai dela apareceu no meu trabalho. Eu sou engenheiro numa empresa de consultoria. Nada luxuoso, mas é estável, com gente boa. O pai dela entrou no saguão e pediu para a recepcionista me chamar por um assunto de família. Desci achando que, sei lá, talvez fosse uma tentativa de reconciliação. Ilusão minha. Em vez disso, ele me entregou um envelope. Isso é a conta da festa de noivado, $8.000 para 100 pessoas. Já que você estragou o evento, vai pagar por isso. Eu ri. Não consegui evitar. Eu não estraguei nada. Sua filha fez um anúncio com o qual eu não concordei. Eu fiz uma escolha com base nesse anúncio. Nenhuma dessas coisas me obriga a pagar por uma festa que vocês organizaram. Você envergonhou nossa família. Você foi embora, fez um escândalo. Eu disse 12 palavras no máximo e saí em silêncio. Se houve escândalo depois disso, não foi meu. Ele deu um passo à frente. Você vai pagar isso, de um jeito ou de outro. Você está me ameaçando no saguão do meu trabalho agora? Porque tem câmeras e a recepcionista está vendo. Ele ficou vermelho, enfiou o envelope na minha mão e disse, você vai ouvir do nosso advogado. Soiler, não ouvi. Porque nenhum advogado vai pegar esse caso. Mas ficou ainda melhor. 3 dias depois, minha ex apareceu no estacionamento do meu prédio, e não estava sozinha. Veio com a mãe, a tia e a avó. 4 gerações de direito adquirido paradas ali.
A avó dela, de quem eu até gostava, uma senhora doce que sempre perguntava da minha mãe, foi quem falou primeiro. Rapaz, eu vim conversar com você e colocar juízo nessa cabeça. Essa família está te oferecendo uma oportunidade que muitos homens sonhariam em ter. Minha neta é bonita, educada e vem de uma boa linhagem. Boa linhagem, como se estivéssemos falando de cavalo. Com todo respeito, eu amei sua neta. Mas não vou me casar com alguém que anunciou em público que a minha família, a família do meu pai falecido, a família do meu irmão falecido, não importa o suficiente para aparecer no nome dos nossos filhos. Isso não é teimosia. Isso é respeito próprio. A mãe dela interrompeu. Ah, por favor, isso é sobre o seu ego. Você não aguenta o fato de ela vir de uma família melhor que a sua. Melhor como? Porque tem mais dinheiro. Meu pai construiu tudo o que teve com as próprias mãos. A família de vocês herdou o que outra pessoa construiu. Eu não tenho vergonha de quem eu sou nem de onde eu vim. O rosto da avó endureceu. Se você não casar com ela, vamos fazer questão de que todo mundo saiba disso. Você se aproveitou dela. Temos contatos. Podemos dificultar muito a sua vida. Façam o que acharem que precisam fazer. Eu não vou mudar de ideia, e não tenho medo dos seus contatos. Elas foram embora. A mãe dela me chamou de lixo branco enquanto se afastavam. Elegante. Naquela noite, recebi um e-mail que quase me fez cair do sofá. Era do primo dela, o mesmo que sempre ficava quieto nas reuniões de família e parecia constrangido com o resto deles. O e-mail dizia: Ei, não sei se você vai ler isso, mas queria que soubesse de uma coisa. Aquele discurso que minha prima fez na festa? Ela ensaiou por dias na frente da minha tia e da minha avó. Elas ajudaram a escrever. A ideia era estabelecer domínio logo de cara para você saber qual seria o seu lugar na família. Palavras deles, não minhas. Sinto muito que você tenha sido envolvido nisso. Você merece coisa melhor. Li 3 vezes. Eles tinham planejado aquilo. Não foi algo espontâneo nem uma tentativa mal pensada de dividir algo importante. Foi uma jogada de poder calculada para me colocar no meu lugar, na frente de todo mundo que eu me importava. Encaminhei o e-mail para minha mãe. Atualização final 2 semanas depois. Certo, aqui é onde as coisas se acomodaram. Depois do e-mail do primo, eu sabia que precisava fazer algo. Não vingança, exatamente. Não tenho interesse em destruir a vida de ninguém. Mas eu também não ia deixar que controlassem a narrativa. Escrevi uma mensagem. Nada agressivo. Só a verdade. Enviei para os amigos em comum que tinham me procurado, para as pessoas que estavam na festa. Para quem tinha ouvido a versão dela. Mantive simples. Talvez você tenha ouvido que eu abandonei minha ex na nossa festa de noivado. Que foi por ciúmes ou por eu ser controlador. O que aconteceu de verdade foi o seguinte: ela anunciou, sem nenhuma conversa prévia, que nossos futuros filhos teriam apenas o sobrenome da família dela. Meu pai e meu irmão são falecidos. Meu sobrenome sempre foi importante para mim, e ela sabia disso. Quando eu disse que não podia me casar com alguém que tomasse uma decisão dessas de forma unilateral e pública, a mãe dela me disse que o legado da minha família não significava nada. Desejo bem a ela. Mas não vou aceitar ser pintado como vilão por ter limites. Curto, direto, sem drama. A reação foi interessante. Cerca de metade das pessoas não respondeu, era esperado. Muita gente evita se envolver. Mas a outra metade? Acontece que várias pessoas já se sentiam desconfortáveis com a família dela fazia tempo. O primo não foi o único a notar a prepotência. Uma colega de trabalho dela me mandou mensagem em particular. Sinceramente, a gente sempre soube que algo assim ia acontecer em algum momento. Ela fala que precisa te gerenciar o tempo todo. Como se você fosse um projeto, não uma pessoa. Gerenciar, essa palavra ficou na minha cabeça. A família dela ficou em silêncio depois de mais ou menos uma semana. Nada de visitas ou ameaças. Acho que o e-mail do primo ter circulado ajudou. Eu mandei para algumas pessoas de confiança que perguntaram o que tinha acontecido de verdade. Isso deixou claro que eles não iam controlar essa história do jeito que queriam. Aí veio a reviravolta que eu não esperava. O pai dela me ligou, não estava com raiva dessa vez. Soava até abatido. Quero que você saiba, ele disse, que não vamos seguir com nenhuma ação judicial. E peço desculpas por ter ido ao seu trabalho daquele jeito.
Eu esperei, tinha que ter mais coisa. Minha esposa tem opiniões fortes. Ela sempre quis que nossa filha se casasse de um certo jeito, dentro de um certo tipo de vida. Eu fui junto porque era mais fácil do que confrontar. Mas o que aconteceu naquela festa não foi certo, eu sabia disso. Eu devia ter dito algo. Por que não disse? Silêncio longo. Porque passei 30 anos sem dizer muita coisa. É mais fácil. Isso é um jeito triste de viver. É, ele respondeu, é mesmo. Ele desligou. Eu não sei bem o que fazer com essa conversa. Parte de mim sente pena dele. Preso numa família que passa por cima de quem discorda. Outra parte acha que ele fez as escolhas dele, e sentir pena de si mesmo não desfaz o estrago. Quanto à minha ex, ouvi por terceiros que ela está furiosa. Não consigo mesma, claro. Mas comigo, com o primo, com todo mundo que, na cabeça dela, a traiu. Pelo visto, ela está convencida de que eu organizei algum tipo de campanha para difamá-la. Eu não organizei nada, só contei a verdade. Ela está bloqueada em tudo agora. A família dela também. Exceto o primo, com quem eu converso de vez em quando. Pelo visto, ele é a ovelha negra da família. Trabalha como professor, mora num apartamento pequeno, não encosta no dinheiro da família. Ele entende. Minha mãe veio jantar comigo no fim de semana passado, a gente quase não falou da minha ex. Em vez disso, ela me contou histórias do meu pai, coisas que eu nunca tinha ouvido. Como ele pediu ela em casamento, como ficou nervoso quando meu irmão nasce, como ficou orgulhoso quando eu passei para engenharia. Em certo momento, ela disse que ele teria detestado aquela família. É, eu disse. Teria mesmo. Mas teria se orgulhado de como você lidou com tudo isso. Isso bateu mais forte do que qualquer outra coisa nessa confusão toda. Não estou saindo com ninguém, ainda não estou pronto para isso. Mas estou bem. Meu apartamento está quieto, meu trabalho segue estável. E eu não preciso passar feriados fingindo respeitar pessoas que desprezam tudo de onde eu vim. O que mais me surpreendeu não foi o escândalo, nem as ameaças. Foi perceber quanto tempo eu passei ajustando meu tamanho para caber num lugar que nunca foi feito para mim. Eu não saí daquela festa por impulso. Eu saí porque finalmente parei de negociar algo que não deveria ser negociável. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é o seguinte. Preste atenção quando alguém te mostra quem realmente é. E preste ainda mais atenção quando a família dessa pessoa faz o mesmo. Isso te poupa muito tempo. Deixa nos comentários se agiria diferente do OP. Se curtiu, deixa o like e se inscreva no canal. Estamos próximos dos 2.000 inscritos. Até o próximo relato.